Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar esse capítulo da colonização do Brasil. Nesse capítulo já vimos tantos acontecimentos, né? A chegada dos portugueses aqui no Brasil, o encontro com o indígena, né? A exploração do território com o pau-brasil, que era um produto muito valioso na Europa, a relação com os indígenas, né, relação de escambo. O indígena fazia o trabalho pesado e recebia um pagamento muito desvalorizado, né, recebia ferramentas, objetos para poder fazer a extração do pau-brasil. Vimos também que vieram aí jesuítas para poder catequizar esses indígenas. Isso tudo nesse primeiro momento da colonização, assim que eles chegaram aqui. O Brasil, depois disso, foi dividido em capitanias hereditárias, foi dividido em grandes lotes para poder a colonização ser melhor, até porque Portugal não tinha gente suficiente para poder colonizar aqui, né? Então, tudo isso a gente viu nesse capítulo. Vimos também a cana-de-açúcar, que é o segundo ciclo econômico. Vimos também o momento da onde tem os escravos da África que vem para cá, não é mais utilizada a mão de obra do índio. Isso estou falando das outras aulas, né? O engenho, onde eram feitos onde era produzido a cana-de-açúcar, né? No engenho, o engenho que tinha aquela divisão da senzala, onde morava o negro, da capela, da casa grande. E depois, por último, a descoberta do ouro. A descoberta do ouro vai acontecer na região das Minas Gerais, e aí, a partir aí das entradas e bandeiras, dos bandeirantes, né? Que a gente viu bandeiras de monções, de prospecção, isso tudo foi visto aí na aula passada. Agora, nós vamos falar aí das revoltas, né? Essas revoltas têm a ver aí, duas delas têm a ver com a descoberta do ouro, né? O ouro, no momento que é descoberto o ouro em Minas Gerais, acontece uma grande fiscalização, né? A cana-de-açúcar era produzida aqui, mas já se sabia que ia para Portugal diretamente, né? Agora o ouro não, o ouro tem que ter uma fiscalização para ele não ser contrabandeado, né? Então havia aí um imposto, que era o quinto, era quinta parte de tudo que era descoberto, no caso 20%, né? E isso vai aí gerar uma revolta. Esse é um dos motivos, né? A gente vai ver aí 3 revoltas nos dias de hoje, né? Então, cada uma por um motivo diferente. Então, no início do século XVIII, aconteceram conflitos em diferentes regiões da colônia. Aí isso começa na página 302, né? As causas estão relacionadas aí também com a crise econômica de Portugal, que vinha atravessando uma crise no século XVII, né? Então, o governo português decidiu aí cobrar impostos mais altos aqui para os colonos brasileiros, né? Isso é um dos motivos do conflito. Outro conflito surgiu na disputa entre os próprios colonos que habitavam aqui, né? Então, um conflito tem a ver com Portugal, né? A grande quantidade de impostos. Outro conflito é interno, tem a ver com eles aqui mesmo, né? Então, são 3. Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates e Revolta de Filipe dos Santos. São os 3 conflitos que nós vamos ver hoje. Primeiro vamos para a Guerra dos Emboabas, nesta mesma página, né? Então, Emboaba era um nome dado aos estrangeiros, né? Então, se era estrangeiro, era Emboaba. Por quê? Mas quem dava esse nome, né? Os próprios bandeirantes. Nós vimos na aula passada que os bandeirantes, fazendo as suas entradas e bandeiras, né? Com esse bandeirantismo, eles vão descobrir ouro na região das Minas Gerais. Então, eles se sentiram aí
no direito de explorá-las exclusivamente. Não, fomos nós que encontramos e somos nós que iremos explorar o ouro encontrado. Isso era o que eles pensavam. Então, todas as outras pessoas estrangeiras que aparecessem por lá, eles queriam expulsá-las, não queriam aceitar, né? Então, esse é o motivo. Os bandeirantes paulistas, que haviam descoberto as minas de ouro na região, consideravam-se no direito de explorá-la com exclusividade. Mas isso é claro que a coroa portuguesa não irá aceitar, porque quanto mais pessoas estiverem explorando, mais ouro eles irão encontrar e mais impostos a coroa irá receber. Então, a coroa portuguesa não vai dar esse direito aos paulistas ou aos bandeirantes, né? Então, inconformados com a negação da coroa, os paulistas decidiram combater os emboabas, como eu falei que era os estrangeiros. Mas, infelizmente, ou felizmente, né, eles acabaram sendo derrotados. Então, os emboabas ganharam, né? Quem perderam foram os bandeirantes. Com a derrota, os paulistas decidiram fazer novas bandeiras de prospecção. E aí, com a derrota, eles vão entrar mais adentro do território do Brasil, né? Além de Minas Gerais. E vão descobrir ouro lá no Mato Grosso do Sul, em Cuiabá e aonde hoje é o estado de Goiás. Então, essa guerra aí foi bom para que fosse descoberto ouro em outras regiões além de Minas Gerais. Tem uma imagem aí, né, na cidade de São Paulo, é uma estátua aí de Borba Gato. Ele é o líder dos paulistas na Guerra dos Emboabas. Essa é uma estátua que tem na cidade de São Paulo, né, já que ele era paulista. Vamos para a próxima página para ver aí qual a próxima revolta. Página 303. É a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates não tem nenhum motivo do minério, né? Não tem nenhum motivo em... A Guerra dos Mascates é por um motivo comercial, né? Então, vamos entender. A Guerra dos Emboabas aconteceu em Minas Gerais. A Guerra dos Mascates vai acontecer em Pernambuco e Olinda. Pernambuco é o estado, em Recife e Olinda, né? Então, no começo do século XVIII, os senhores de engenho de Olinda, eles vão ter muito prejuízos por causa da guerra com os holandeses. Lembrando que Recife, ele foi invadido pelos holandeses, né? Então, com a expulsão dos holandeses desse território, os senhores de engenho aí tiveram grandes prejuízos. Isso em Olinda. Olinda e Recife são cidades próximas, uma do lado da outra, né? E naquele período, lá em Recife, tá cheio de comerciantes portugueses e o nome dado a eles eram mascates. Então, reparem que a revolta tem um nome parecido com um grupo que participou da revolta, né? Lá nos Emboabas, a Guerra dos Emboabas, Emboabas eram os estrangeiros. Nesse caso aqui, são os mascates. Mascates era um nome aí, eram conhecidos os comerciantes portugueses de Recife. Eles estavam aí enriquecendo-se, né? Por quê? Porque suas atividades comerciais, né, tinha também uma que era emprestar dinheiro a juros. Emprestar para quem? Para os donos de engenho de Olinda. E aí eles se viram obrigados a obter esses empréstimos, né? E para continuar o seu trabalho aí na produção de açúcar. Mas o que vai acontecer? Olinda sempre foi superior a Recife, porque Olinda que tinha o governo era em Olinda, né? Mas aí, em 1709, o governo português decretou que Recife passaria a ser uma vila independente de Olinda. E aí os senhores de Olinda, a ação do rei estaria favorecendo aqueles comerciantes portugueses, né? E
temia que Recife se tornasse aí o centro das decisões políticas e financeiras da capital, deixando de ser Olinda, né? Então, esses homens começou uma guerra invadindo Recife. Esse é o motivo da guerra, né? Então, os olindenses foram invadir Recife, combater esses mascates, né? Mas o governo português teve aí que interferir nessa guerra, pôs fim ao combate, prendendo líderes do movimento. Houve perdão por parte das dívidas do senhor de engenho. Lembra do senhor de engenho que estava lá endividados, né, no início da história, dessa história aqui, e Recife se tornou a sede administrativa de Pernambuco. Então, os senhores de engenho ficaram perdoados das dívidas, mas não conseguiram aí impedir que Recife fosse a sede aí do governo de Pernambuco, né? A outra revolta é a revolta de Felipe dos Santos. Tem esse nome porque esse era o líder, né? Felipe dos Santos. Essa revolta aconteceu em Minas Gerais e tem relação aí com o ouro que estava circulando ali, né? Então, como eu já falei, Felipe dos Santos, ele era o líder desses tropeiros, né? Por que ele fez uma revolta, né? Eles dominam Vila Rica, exigiam a diminuição do valor dos impostos, do preço dos alimentos e o fim da casa de fundição. Então, a revolta de Felipe dos Santos é contra o alto preço dos impostos, né? O movimento era grande, foi violentamente reprimido pelas autoridades e o Felipe dos Santos foi condenado à morte. E em 1720, o governo português manteve a casa de fundição, né? Mas vai desmembrar aí São Paulo de Minas Gerais, porque Minas Gerais vai passar a ser aí a capitania aonde na próxima página a gente tem a expansão do território brasileiro, até porque não é mais o Tratado de Tordesilhas que está valendo, né? Já que esses bandeirantes vão conseguir aí ultrapassar esse Tratado de Tordesilhas, essa linha imaginária. Então, após a descoberta do ouro, do diamante, né, isso vai causar aí muitas transformações na colônia. Foram fundadas aí várias cidades, né, Ouro Preto, Diamantina, Tiradentes, lá em Minas Gerais, Pirenópolis, Corumbá, Jaguará, tudo em Goiás, né? Falei que esses bandeirantes foram até Goiás depois da Guerra dos Emboabas. E a gente tem uma imagem, uma pintura aí de Vila Rica, aonde hoje é Ouro Preto. Então, com esses caminhos trilhados aí pelos tropeiros e monçoeiros, eles caminham muito longo e eles paravam para descansar e se alimentar em algum ponto da viagem para poder continuar seu caminho. Graças a essas paradas dessas tropas, surgiram aí povoamentos no local, que aí formaram-se cidades, né? Que é o caso aqui da primeira estação ferroviária de Anápolis e aqui o morador do município da Lapa. Então, a gente tem cidades e várias outras que foram fundadas a partir desse caminho do ouro, né? Que não dava para fazer o caminho num dia só. E essa expansão territorial vai fazer com que, quando acabar a União Ibérica, né, e acordos entre Portugal e Espanha para novamente decidir as fronteiras do Brasil, já que o Tratado de Tordesilhas não existe mais. Então, quais são esses tratados? Qual é a delineação do Brasil a partir de agora, né? Então, a gente tem aqui no mapa uma linha verde aqui, imaginária, que era o antigo Tratado de Tordesilhas, e agora, com esses tratados, a gente tem quase o mapa atual do Brasil, né? Depois da União Ibérica. Percebam que o traçado rosa, né? O traçado verde é o verde e rosa, né? O verde está mais aqui no sul, pegando mais o Rio Grande do Sul, né? É o Tratado de Madrid. Então, no Tratado de Madrid, isso é importante, vocês podem marcar aí, né? É o Tratado de Madrid,
que vai dar aí as configurações atuais do Brasil, né? Por quê? Porque vai delimitar aí as fronteiras das colônias na América lá em 1750, após a União Ibérica, né? Então, com esse tratado, a área da colônia portuguesa aumentou bastante em relação à área lá definida pelo Tratado de Tordesilhas, né? Dá para ver muito bem neste mapa do século XVIII aí, né? Outros tratados também foram assinados, é o Tratado de Santo Ildefonso e o Tratado de Badajoz, mas o mais importante é o Tratado de Madrid, que é a delimitação verde, né? Que vai dar aí a configuração do Brasil quase do jeito que a gente conhece hoje. Depois, essa região aqui será incluída, essa região é a região do Acre, né? Lá já no início do século XX, essa região aqui vai ser incluída neste mapa. E aí sim, vai ficar o Brasil que a gente conhece, né? Agora, um outro assunto é a transferência da capital. A gente sabe que no momento da cana-de-açúcar, no momento que os portugueses chegam aqui, a capital é Salvador, né? O governador-geral vai vir para cá e vai fundar uma capital no Brasil, em Salvador, porque está muito próximo da onde se extrai o açúcar. Mas agora descobriram o ouro. Isso aconteceu no Sudeste. Então, a capital lá no Nordeste não tem mais sentido. E eu botei até aqui um asterisco, porque isso aqui é muito importante. Em 1763, a capital da colônia foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. O objetivo dos portugueses com a mudança da capital era controlar melhor a produção, o transporte e principalmente, né, a cobrança de impostos sobre o ouro do Brasil. Então, no Nordeste, capital em Salvador, isso não seria possível. Então, o outro motivo também foi estratégico aí, né? O governo situado no Rio de Janeiro possibilitava aí maior acesso ao sul, visto que o sul estava cheio de acordos aqui, né? Então não estava uma área delimitada definitivamente. Havia disputa de interesses territoriais e econômicos entre Portugal e Espanha nessa região. Entendido? Então vamos para a próxima página. Nessa página aqui é muito interessante para a gente perceber que na economia da colônia, né, não era só o ouro que estava aí sendo produzido. Então, mesmo no auge da mineração, essa não era a única atividade econômica aí que era desenvolvida no Brasil. Nesse mapa aqui, nós temos pelas cores, vocês verão aí qual é o produto. Temos aqui o pau-brasil, a cana-de-açúcar no litoral, a mineração no interior, né? A pecuária, que é quase em todo o território, as drogas do sertão, que é lá na Amazônia, e o roxinho é o domínio espanhol, né? Esse é o mapa do Brasil depois daqueles acordos. Nunca se esqueçam que o Tratado de Madrid que vai dar aí a configuração do Brasil, né? Então, as atividades econômicas que eram desenvolvidas na colônia do século XVIII estão aqui, na legenda aqui, né? Essa legenda aqui que a gente tem. Então, é isso. Vamos para a próxima página aí, para a gente fazer agora as nossas atividades. E até a próxima aula.